Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast e hoje vou trazer um tema bem legal para vocês, indicação de uma outra convidada, a Bruna Vidal, indicou essa querida Carol para falar sobre a atenção primária no sistema prisional. Nós, farmacêuticos, podemos também atuar nessa área, né, Carol? Seja bem-vinda ao PharmaCast. Conta um pouquinho pro pessoal quem é a Carol, como é que é seu trabalho. Obrigada, viu? Por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Acho que esse espaço é bem importante para a gente poder difundir as várias áreas, né, que o farmacêutico pode atuar, e essa é uma delas. Aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, ainda é muito novo. Em outros locais, né, em outras cidades do Rio de Janeiro, já existe essa política, mas eu vou me apresentar um pouquinho antes para todo mundo saber como é que eu cheguei nesse momento da minha vida. Sotaque não é daqui, né? Não é carioca. A gente percebe logo, carioca chiando, né? Meu nome é Carol, eu tenho 30 anos. Eu sou formada no Instituto Federal, no campus Realengo. Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar, mas eu sou de uma cidade chamada Itanhaém, e que fica no litoral de São Paulo, quase ninguém conhece, é um trava-língua, quase ninguém consegue pronunciar o nome da cidade. E logo depois que eu me formei na faculdade, eu também fui para a drogaria, assim como muitos, né, farmacêuticos. Essa é a primeira porta que se abre. E eu fiz residência em farmácia hospitalar pela UF. Eu fiz especialização também em farmácia clínica. E logo que eu estava saindo da residência, eles estavam fazendo a expansão da atenção primária no sistema prisional no Rio de Janeiro. Eu acho que, para a gente começar a falar sobre a atuação do farmacêutico, acho que é importante a gente pensar sobre a saúde, né? Como o SUS ele consegue atingir a todas as pessoas, assim. Existe a política nacional, a PNASP, né, que a gente chama comumente todos os dias, lá vamos entrar sobre a PNASP, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional. Esse é o nome da política. Sim. Que ela inicialmente nem era uma política, né? Ela era um programa do governo no início dos anos 2000, e aí ela virou uma política em 2014. E quando a gente fala de sistema prisional, você vê muitos gaps, né? Muito tempo entre uma coisa que foi colocada ali até ela ser realmente colocada em prática, né? Ela é de 2014, essa política, e aqui no Rio de Janeiro teve essa expansão que aconteceu no ano passado. Essa política ela é quem dita, né, quem são essas pessoas que estarão... quem são os profissionais que poderão atuar ali. Então, como é que funciona essa política? Para a gente entender a política e depois falar um pouco do farmacêutico. Claro. Mas essa política, ela depende da quantidade de custodiados, né, quantidade de pessoas privadas de liberdade, para você poder definir qual vai ser o grupo. Então, existem vários tipos de equipes, né? Então, existem equipes que só contam com médico, enfermeiro e assistente social. Aí, uma outra modalidade que tem psicólogo. E aí, eles dão possibilidades, né? Essa política dá, eu acho que são 4 ou 5 possibilidades de você montar essas equipes a partir da quantidade de custodiados e daquilo que você quer realizar no seu município, né? Essa política ela é tripartite, né, o financiamento dela e tudo mais. Então, União, Estado e município. E aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem equipe que tem 8... As equipes elas contam com 8 profissionais, né? Que é o médico clínico, o psiquiatra, o psicólogo, dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, técnico de enfermagem e o farmacêutico. Que legal. É isso, assim, essa política ela foi uma política que foi implementada, né, há muito tempo atrás, mas aqui no Rio de Janeiro, só no ano passado. E aí, um dado importante, se a gente for falar sobre a atuação do farmacêutico no sistema prisional, é que só tem eu e mais outras 22 pessoas, 22 farmacêuticos que atuam nessa área, porque a gente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Cidade. Uhum. Porque existe essa atuação no Estado, né? Uhum. Então, existe a PNASP, essa política implementada em outras cidades. Eu vou dar exemplo, por exemplo, Japeri tem, São Gonçalo tem,
Niterói, se não me engano, também tem. Magé tem. Então, assim, existem outros municípios que aderiram a essa política e tem determinadas equipes. Essas equipes não são iguais às equipes do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma população prisional muito grande. Então, eles tiveram que fazer uma adaptação dessas equipes para que pudesse atender essas pessoas. E aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 23 farmacêuticos atuando hoje no sistema prisional na cidade do Rio de Janeiro, divididos entre, né, as unidades de Bangu e as unidades do Grande Rio. E como é que é a sua rotina, assim? E como foi para... Não, antes de falar da rotina, para entrar nisso, assim, como é o processo, né? O farmacêutico que possa se interessar, né, por essa área, que queria... Então, assim como toda a atenção primária, né, a gente já tem atenção primária no Rio de Janeiro há muito tempo, né? Algo bem estabelecido, a gente tem uma cobertura da atenção primária grande. E a atenção primária, os contratos são através das OS, né? Eu também sou contratada através de uma OS. E aí, quando teve a atenção prisional, que foi, né, a PNASP teve essa expansão, que foi no ano passado, por uma OS, e aí eu enviei o meu currículo para essa OS. Então, eu passei processo seletivo. É um concurso que você faz algumas perguntas, se não me engano, eram 10 perguntas, ou 20 perguntas. E aí, depois desse primeiro processo ali, da parte da prova, é que você vai para a entrevista. Processo seletivo comum, assim, de uma OS. E aí, depois desse processo, aí você no processo já sabia onde você iria trabalhar, ou não? Não sabia. Eu só sabia que era atenção primária no sistema prisional. Não fazia nem ideia. Conhecia alguém que já tinha trabalhado com isso ou não? Não, então, a primeira vez, quando eu falei pra minha mãe... Surtou. A minha mãe falou, filha, você tá louca? Você vai trabalhar dentro do presídio aí no Rio de Janeiro. Aí eu falei pra minha mãe... você que não era daqui. Aí eu falei pra minha mãe e falei, mãe, você uma vida inteira trabalhou com jovens e crianças em medida socioeducativa. Aí você vem falar para mim que eu não vou trabalhar dentro do presídio? Não é, mas é porque a imagem... Assim, Rio de Janeiro realmente é muito violento, mas quem não é daqui tem uma 10 vezes pior, né? A imagem da violência. A imagem que passa de São Paulo para cá é muito pior, e a daqui para São Paulo é bem pior. Então, assim, as pessoas sempre acham que um é pior que o outro, entendeu? Aí você fez e não sabia aonde iria trabalhar. Não, eu não sabia. É isso como eu falei, né? Dividido entre esses dois conglomerados de presídios, né? Que é Grande Rio e Bangu. E aí eu não sabia. Eu só fiquei sabendo mesmo... depois você passa por vários, né? O processo seletivo ele é comprido, assim, não foi tão rápido. Foi uns 2 meses... Na verdade, 1 mês, assim, até eu ter a resposta. Então, foi prova, depois foi mais uma entrevista, depois outra, depois o dia de levar documento. E aí, só no dia de levar documento, abrir conta, essas coisas assim, né, que tem que fazer na hora de assinar em sua carteira, é que eu fui descobrir qual era o presídio no qual eu ia trabalhar. Sim, entendi. Entendeu? E a rotina lá, como que funciona? A rotina, basicamente, ela é bem parecida com a atenção primária extramuros. A gente sempre faz essa divisão entre intra e extramuros. Então, eu trabalho na atenção primária intramuros. E aí tem o pessoal que trabalha na atenção primária extramuros. E ela é bem parecida. Como que seria essa? Então, a gente faz essa divisão exatamente por conta de ser um presídio, né? Então, você fala intramuros, você está dentro daquela unidade. E o extramuros é a atenção primária normal que a gente conhece, entendeu? É bem parecido com a rotina. Só que a diferença é que na atenção primária, extramuros, você tem uma população muito grande, né? Então, uma equipe, ela atende 40 mil pessoas, vou dizer assim. Eu não sei exatamente qual é o número, estou chutando aqui, posso estar errando. Vou falar uma suposição, né? Então, 40 mil pessoas. E aí, dessas 40 mil pessoas, é óbvio que não são 40 adscritas, né? Não são 40 mil pessoas que passam por aquela equipe, mas já passaram em algum momento. Então, que você tem ali uma rotatividade de umas 7 a 10 mil pessoas que realmente aquela equipe atende mensalmente. A diferença existe uma população muito grande para aquela equipe, que é bem parecida com a do sistema prisional. E no sistema prisional, você tem variação da quantidade de custodiados, né? Da quantidade de pessoas privadas de liberdade que necessitam desse auxílio, né? Dessa parte do cuidado em saúde. E aí você tem uma equipe que
atende, por exemplo, na unidade da qual eu tô, são cerca de 1.500. Tem outras que são cerca de 2.000, 2.500. Outras que não, são 300 pessoas, entendeu? Então, isso varia muito de unidade para unidade. E aí, a diferença mesmo é que, como é uma única equipe para cuidar de todo mundo, isso eu estou falando um pouco daquilo que eu consegui perceber entre... Eu fiz, né, estágio na atenção primária extramuros. E quando eu entrei na Intramuros, eu consegui fazer um pouco da comparação do que era fora e o que era dentro. Totalmente. E aí, o que eu percebi dentro é que a gente tem uma interação entre os profissionais muito maior. Então, algo que o farmacêutico gostaria muito de fazer e ser ouvido é as intervenções, né? E aí, eu que venho de hospital, porque é isso, eu vim da residência hospitalar. Então, quando você quer fazer uma determinada intervenção, numa outra unidade, você vai ter que procurar o médico, você vai ter que... Na minha, não. Eu saio da minha sala, vou na do lado. Tá o médico. O médico tá lá, eu falo alguma coisa. E aí, é muito uma troca, sabe? Isso falando muito do profissional mesmo. É muito uma troca, você consegue ter aquelas intervenções realmente... absorvidas, não é só escutar e aceitar, é absorver aquilo e manter aquilo, sabe? Então, isso eu percebi, pode ser também só uma característica da equipe da qual eu trabalho, né? Estou fazendo aí um recorte, mas eu percebi essa diferença entre intra e extramuros. Você tem uma interdisciplinaridade muito maior do que na extramuros, exatamente porque a quantidade de pessoas que são assistidas é um pouco menor. Então, você consegue fazer uma determinada assistência que, às vezes... no extramuros, você não consegue ser tão... eu não sei qual seria a palavra, mas, assim, você entendeu? Sim, de você ter esse contato ali com o paciente, né? Isso, exato. Por exemplo... Você realmente tem esse contato com o paciente? Tem. Então, quando eu entrei, as pessoas acharam que eu ia ficar dentro de uma farmácia com um quadradinho assim, eu tô imaginando isso, tô até vendo, assim. Não, menino, não é isso que eu faço. Totalmente diferente, completamente. A gente faz, assim como na extramuros, né? Eu sempre vou fazer essa comparação, até porque a população ela tende a achar que nós estamos privilegiando as pessoas privadas de liberdade por elas terem acesso à saúde. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando eu estou falando sobre isso uma pessoa ela está privada de liberdade. Ela não está privada do seu direito à saúde, ela não está privada do seu direito à educação, ela não está privada do seu direito de higiene, por exemplo. Ela não está privada disso, ela está privada de liberdade. Então, esse é o ponto. E o SUS é para todo mundo. Então, a partir do momento que chega isso para essas pessoas, você tem que dar o suporte para que aquilo ali aconteça, né? Então, eu sempre faço essa comparação, porque eu já escutei isso várias vezes. Aqui tem muito medicamento, lá fora não tem nada. E não é assim. A TPC, que é a unidade que faz a distribuição de todos os medicamentos, é para todo o Rio de Janeiro. Não é só para as unidades prisionais. O mesmo que falta na clínica da família, falta na unidade prisional. Entendeu? Então, é para todo mundo. É o SUS. É assim. Sim. E... eu estava falando sobre... Que as pessoas pensam que é na janelinha. Exato. Não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Eu achei que eu não fosse ter muito contato. Né? Você tem? Total. Eu entrego medicamento na porta da cela. E como que é isso? Então, assim, as pessoas olham e falam assim, nossa senhora, na porta da cela, cara. Sim, mas eu tenho um suporte da segurança. Sim. Eu não faço isso sozinha, não vou lá embaixo fazer isso sozinha. Tenho amor à minha vida, amor à vida de todo mundo que gosta de mim. Não é assim que funciona. Eu vou junto com o pessoal da segurança. Então, eu tenho os dias programados. Eu faço, diferente da atenção primária extramuros, lá a gente faz fracionamento de medicamento. Legal. Só que aí é um fracionamento que eu faço na hora, fecho. Eu não tenho estoque para poder fazer o fracionamento como numa unidade, uma unidade hospitalar, por exemplo. Então, eu corto, coloco dentro, até porque para você ter rastreabilidade, né, em relação a lote, validade e tudo mais. Então, corto, coloco dentro do saquinho com o nome e para poder direcionar a essas pessoas, entendeu? Então, eu tenho a programação, né, para a gente poder fazer o controle, né, dos medicamentos controlados, a 344. Então, E, assim, tem uma dúvida, né? RT e tudo mais, assim, lá, responsável por aquele
farmacêutico? Como funciona isso? Não, no momento a gente não tem. É só para entender, assim, essa é uma política nova, né, implementada aqui no Rio de Janeiro. E aí, como a gente fala, lá o carro começou a andar e a gente foi trocando pneu enquanto o carro estava andando, entendeu? Então, tem muitas coisas que estão sendo adaptadas. Até do RT médico, RT do farmacêutico. Todo esse arcabouço, né, legal por trás das profissões, eles estão sendo moldados para que a gente consiga fazer, prestar essa atenção à saúde para essas pessoas. Mas não tem só você de farma, não? Não, tem eu e mais 22 farmacêuticos distribuídos pelas unidades prisionais do Rio de Janeiro. Mas na minha unidade sou só eu de farmacêutica. Isso que eu ia perguntar, na sua. E diferente do Extramuros, eu não tenho técnico de farmácia comigo. Sou só eu mesma. Sozinha para 1.500 presos? Mais ou menos, entre 1.000 e 1.500. Caramba. Sim. Aí, além desse fracionamento, o que você vê de diferente? Então, ele é muito parecido com uma unidade hospitalar, mas a gente tem o cuidado, né, de fazer esse fracionamento de outra forma, porque tem toda uma legislação para você fazer a parte, né, de fracionamento desse medicamento. Então, ali eu não tenho uma área limpa, tudo mais. Então, o que a gente faz é minimamente tentar diminuir a possibilidade das coisas acontecerem. Então, se eu tenho ali, sei lá, um ibuprofeno e eu preciso entregar 15 comprimidos, então eu tenho uma cartela e a outra cartela eu corto na metade. Só que eu faço isso naquele momento em que eu vou fazer a entrega. Eu não tenho o fracionamento guardado, entendeu? Eu faço esse fracionamento na hora que eu vou entregar para que a quantidade do tratamento seja exatamente aquilo que foi passado pelo médico. E para que também não tenham trocas de medicamentos, né? Que não tenham... É uma forma de controle, né? Esse fracionamento é uma forma de controle. E a dispensação, por exemplo, dos medicamentos controlados, essa é interessante. Eu faço ela semanal, então eu entrego semanalmente. E, para além disso, eu faço... eu chamo de acompanhamento farmacoterapêutico, mas apesar dele não ser registrado em formulário próprio, porque a gente fala de acompanhamento farmacoterapêutico, você sabe que tem o registro em formulário próprio, você tem que montar toda uma... Eu não faço isso, eu faço registro em prontuário. Então, eu atendo aquela pessoa, então entrego para ela, né? Porque é uma rotatividade muito grande. Então, eu entrego para aquela pessoa e aí eu vejo, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem epilepsia. Então... eu entreguei o medicamento e falei, aí, teve crise nessa última semana, não teve? Como é que você tá? Não, eu tô bem. Não, eu tive uma dor de cabeça. Mas eu não pergunto só para essa pessoa, eu pergunto pro coletivo do qual ele tá. Ele fala para mim, não, eu não tive crise. Aí o cara do lado fala assim, teve sim, doutora. Teve crise ontem, entendeu? Então, você consegue fazer um controle maior. Então, você consegue usar da coletividade da qual eles estão para controlar esses medicamentos, para poder realmente entender como está a saúde daquele indivíduo. Entendeu? Então, na parte dos controlados, eu faço dessa forma. Na parte dos medicamentos de tuberculose... Isso que eu ia te perguntar, quais são as maiores doenças que você vê ali dentro, né? O que a atenção primária ali faz? Então, dentre o mais prevalente, assim, são pacientes de saúde mental e pacientes com tuberculose. E depende muito... Mas saúde mental, você diz o quê? Quais? Saúde mental como um todo. Todo, né? Como um todo. Tem muitos pacientes que são acompanhados pelo CAPS que acabam privados de liberdade. É um cenário muito complexo, né? Isso diferencia, inclusive, de presídio para presídio. Existem unidades que são só pessoas mais velhas, existem unidades femininas, que essa eu não tenho nenhuma propriedade para falar, porque eu nunca trabalhei. Existem as unidades, né, de pessoas dos idosos. Então, ou seja, as comorbidades que terão ali dentro são completamente diferentes de uma unidade que a maior parte das pessoas tem entre 19 e 25 anos. Que é a sua, né? Exatamente. Então, é muito diferente. São jovens. Então, as comorbidades da qual eu atendo são diferentes da do farmacêutico, que acompanha o pessoal que é idoso, que acompanha o pessoal que é das mulheres, é completamente diferente, né? Eu não faço dispensação de anticoncepcional, eu não faço... as enfermeiras não fazem a parte de preventivo, que nessas unidades tem que fazer, entendeu? Então, são diferentes. São cenários diferentes e a gente vai se adaptando conforme aquele cenário. E aí, das doenças mais prevalentes, na minha unidade, eu acho que, como um todo, a tuberculose é algo muito alarmante no estado do Rio de Janeiro, né?
Eu vou falar aqui um dado, mas eu não tenho certeza. Estou falando aqui, mas eu não tenho certeza. A galera pode procurar. Se não me engano, o Rio de Janeiro é o 2º ou 3º lugar que mais se morre por tuberculose no Brasil. Meu Deus. Tá por aí, entre o 2º e o 3º lugar. E a gente tem, se não me engano, também a 2ª população, maior população carcerária do Brasil. Então, a expansão, né, das unidades prisionais, das unidades de atenção primária prisional, ela também é uma forma de cuidar das pessoas que estão no extramuro. Então, porque essas pessoas recebem visita, né? Essas pessoas que estão ali privadas de liberdade naquele momento, em algum momento serão ressocializadas também, mas elas têm contato. Então, elas levam isso para a comunidade, elas levam isso para os bairros. Essas pessoas que vão até lá, elas levam essas doenças. Então, cuidar das pessoas privadas de liberdade é cuidar das pessoas que estão no extramuros também, que não estão privadas de liberdade. Sim. É como se tivesse... É porque dentro do SUS a gente entende muito esse senso de coletividade, né? Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. Cuidar dessas pessoas é cuidar das pessoas que estão fora também. Porque a gente evita que essas doenças saiam. A gente tenta ter um mínimo de controle. Isso gera uma estranheza para quem acha que até isso deveria ser privado, né, deles, né? O direito, como você falou, o SUS é para todos. E aí tem gente que acha que está sendo privilegiado. Eu já escutei isso muito. Imagino. Está sendo privilegiado. O que você está cuidando de bandido? Sendo que você está cuidando de um todo. Exato. Porque, eu estou cuidando, inclusive, da pessoa que está me perguntando isso. Porque eles recebem visita, né? Exato. E aí, se você está cuidando da doença que acontece ali, você está cuidando dos que vão ali visitar e levam aquilo ali para a comunidade ali fora, né? Exatamente. Você está cuidando daquele indivíduo. Assim como você está cuidando das pessoas no extramuro, ali dentro a gente faz... Sem olhar a quem. Exatamente. Isso aí, um ser humano. Eu faço as mesmas linhas de cuidado que se tem na atenção primária, se tem dentro da prisional. Então, se você vai pensar, são diabetes, hipertensão, asma, tuberculose, HIV... São todas essas linhas de cuidado que a gente já está acostumado com a atenção primária. São as mesmas. E aí, assim, assusta, né, a gente, sendo profissional da saúde, tendo que ter essa visão. Porque também o seu lado, a emoção também, às vezes, toma conta, né? Às vezes, quando você sabe da história daquela pessoa ali. Não, mas eu não fico perguntando, não. Isso aí é bom. Isso que eu ia perguntar. Não, eu não pergunto. Porque... Vou perguntar. A pessoa sentou na minha frente, eu vou falar... Qual o seu Eles falam? Não, eu não vou fazer isso, não. Eu não faço, não. Porque senão a gente acaba é mistura. orientado, inclusive. Entendeu? Tem uma orientação da gestão, de você não ter esse envolvimento. Obviamente. É racional isso, assim. A gente é ser humano. Então, assim, se escutar uma coisa, você vai... Né, tem que ser muito frio, né, para isso. Eu não fico... Eu peço para não falar, inclusive. Para você tratar como... Exato. Né? Senão você faz uma distinção, mesmo que você não queira. É isso que eu tô falando. Entendeu? E aí sem querer, às vezes, a gente acaba fazendo isso, né? Sim. E aí, essa já é uma orientação, né? A gente tem várias orientações de segurança, de treinamento. São orientações de segurança, são orientações de como se portar. Como se portar, não no sentido de... mas no sentido de você se precaver para que algo não aconteça, sabe? E aquilo que você pode evitar para não ter um outro problema, que é, por exemplo, não perguntar o que aquela pessoa fez. Sabe? Aquilo pode acontecer? Pode. Por exemplo, a minha amiga psicóloga, com certeza, ela sabe muito mais do que eu sei. A psiquiatra também. Mas eu, Carol, acabo evitando isso para que o acompanhamento que eu faço... E, assim, eu faço um acompanhamento semanal. Então, eu sei o nome de cada um deles, eu sei a idade de cada um deles, eu sei o nome da mãe, de cor, entendeu? Eu sei essas informações. Mas essas informações são informações que ficam ali e acabam ali. E eu entrego aquele medicamento, eu faço aquele acompanhamento e eu tento ser o mais profissional possível o tempo inteiro. Porque dentro de unidade prisional tem uma coisa que difícil. Todo mundo fala, inclusive em várias... entrevistas e filmes que você assistir, que é o seguinte, nunca prometo que você não pode cumprir. Então, tudo aquilo que eu falo é porque eu posso cumprir. Então, eu nunca chego numa dessas pessoas e falo assim, não, vai ter determinado medicamento. Eu não falo isso, porque eu não consigo cumprir isso, não depende de mim, sabe? Então, você tem que ser muito profissional ali dentro, você tem que conseguir... Empatia. Você tem que conseguir empatia, o mínimo de vínculo,
o mínimo de vínculo para você poder entender se aquela pessoa realmente está fazendo a utilização correta daquele medicamento, está tendo adesão. E aí, quando a gente vai falar de tuberculose, se não tiver adesão, não tiver tomando da forma correta, não vai adiantar, sabe? Sim. Então, e não é um tratamento simples, né? A tuberculose é um tratamento de 6 meses. 2 meses usando 4 comprimidos gigantescos, mas 4 meses usando 2 comprimidos. Isso estou falando na média, né? Que ainda tem gente que ainda usa mais, porque depende do peso. Mas é um tratamento complicado. É uma doença que é negligenciada. As pessoas não dão muita importância para ela, mas ela acomete muitas pessoas. E a nossa função ali dentro é principalmente fazer esse controle, conseguir cuidar dessas pessoas. Carol farmacêutica, não, né, igual você falou, procuro não saber o que aconteceu, né, para você poder ser a Carol farmacêutica. Exatamente. Né, e não misturar as coisas. Sim. Não, e você começou a trabalhar tem 1 ano. Vai fazer 1 ano agora. É porque eu ia perguntar da época da pandemia, né, como deve ter sido, né? Na pandemia não teve, não tinha ainda atenção primária. Na verdade, tinham, acho que 3 ou 4 unidades. A expansão aconteceu em setembro do ano passado. Porque para fazer esse controle, justamente igual você citou da tuberculose, né? Como que fazia esse controle? Então, historicamente, o sistema prisional, ele já fazia um controle que era por vacinas e minimamente, né? A parte de vacina, isso já era uma coisa histórica, assim, do sistema prisional. Mas antes da PNASP, eu falando muito aqui do Rio de Janeiro, mas em outros estados e outros municípios também aconteceu mais ou menos da mesma forma. Antes da PNASP ser instituída nesses locais, você tinha muito um controle por vacina e minimamente um medicamento para dor, sabe? Você não tinha um acompanhamento como a gente tem um acompanhamento hoje. Você tinha só esse controle mínimo. Era isso antes. Então, você tem ali o medicamento para HIV? Tá, o cara vai receber o medicamento para HIV. Mas até descobrir que aquele cara tem HIV, todos eles passaram por testes, entende? Então, por teste não é rápido, que a gente faz na clínica da família. Então, você consegue fazer com essa atenção que a gente está fazendo hoje aqui no município do Rio de Janeiro e com muito esforço, vou dizer para você, porque também não é fácil, né? Não é uma coisa simples de você conseguir manejar em relação à parte de gestão. Bato palma para o pessoal que está na gestão da atenção primária prisional, porque eles estão fazendo um trabalho assim muito árduo, sabe? E a gente que está na ponta precisa muito desse trabalho para conseguir desempenhar a nossa função. Sim. Carol, infelizmente, nosso tempinho... Viu como é que passa rápido? Chegando ao fim. Muito rápido. E hoje, assim, parabéns, né, pelo trabalho, por lutar e por acreditar, né, e ser muito diferente, né, um ponto fora da curva das áreas. Esse é o objetivo, né, do Farmacast, trazer diversas áreas diferentes que nós, farmacêuticos, podemos atuar e o quanto podemos fazer a diferença. Eu vejo que você fala com muito amor, né, com brilho nos olhos, e parabéns pelo profissionalismo, porque é difícil, nem todo mundo estaria lá, acredite. Sim. Né? Mas tem perfis também, né? Sim. Tem pessoas que têm mais aptidão. Sim, tudo bem, né? Por isso. Por isso que a gente tem mais de 100 áreas aí. Exatamente. Cada um vai indo para uma área que mais se adapta. E você é feliz na área que você está? Eu gosto muito. Eu já gostava muito da atenção primária como um todo. Na prisional eu me encontrei mais ainda. Sim. E o porquê disso? É porque você vê que ali há necessidade do farmacêutico. As pessoas ali... Acho que uma das coisas que mais falta no farmacêutico como um todo, para os profissionais, é o reconhecimento, né? As pessoas esquecem, o farmacêutico ele está destoado da equipe. E ali não. Ali eu faço parte daquilo. Você se sente valorizada? Eu me sinto valorizada. Eu me sinto valorizada pelas pessoas que eu atendo, porque eles me valorizam muito, diferente, inclusive, de algumas outras pessoas lá de fora. Então, me valorizam muito. Exatamente. E os profissionais ali dentro me valorizam muito, sabe? As outras pessoas que trabalham comigo. E é mútuo. Eu valorizando o profissional deles, sem interferir na conduta deles, mas tentando fazer o melhor daquilo que eu posso, e eles
retornando isso Parabéns, parabéns. Se você puder deixar uma mensagem para quem se interessou pela área, o que você falaria hoje? Tentem, estudem, o que seria, de que você viu que foi um diferencial para você entrar? Você acha que a residência te ajudou bastante? A residência me ajudou bastante, sim. A verdade, a residência ela te dá um leque de opções muito grande, ela te dá muitas vivências muito diferentes. Eu tenho também a pós-graduação em farmácia clínica. Eu acho que né? a clínica hoje me ajuda. O presídio ele parece mais um hospital do que necessariamente uma atenção primária extramuros, porque é isso, as pessoas estão ali, você precisa levar esse medicamento até eles. Então, a hospitalar com certeza me ajudou. E a farmácia clínica me ajuda todos os dias, que é para eu conseguir realmente fazer o acompanhamento daquelas pessoas, para conseguir dar a atenção farmacêutica que elas realmente necessitam. Então, se alguém se interessar por essa área, eu acho que, primeiro, estudem o SUS. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Gostem, né? Gostem do SUS, entendam as políticas nacionais, entendam qual é o papel do farmacêutico nessas políticas nacionais e o quanto vai ser importante a sua atuação ali dentro. Essa é a primeira parte. A segunda parte você tem que entender um pouquinho de hospitalar e clínica, porque isso vai ser o seu dia a dia. Mas se você também não entender sobre isso, dá para aprender. E a terceira, ser empático, né? E humano, como você é. Empático e humano, exatamente. Obrigada, viu, Carol, por estar aqui, por estar representando os 20... na cidade. 22 aqui do Rio de Janeiro. Isso, né? Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes da voz, né, que você deu essa área. E a casa está sempre aberta para você. Obrigada pela oportunidade, viu, de estar aqui. Muito obrigada. Gente, fiquem ligados aos próximos episódios do PharmaCast. Até mais. Obrigada, Carol. De verdade, muito bom.